Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Fluxcast, mais um episódio aqui no YouTube. Gente, eu estou muito feliz de estar no YouTube. Vocês estão felizes? Está feliz, Com Carol? certeza. Tá feliz, André? Muito feliz. Gente, olha, eu estou muito feliz e já queria deixar aqui avisado para você, se você não conhece a nossa página no Instagram, siga lá, somos.flux, e também se quiser acompanhar lá, a gente tem algumas postagens sobre devocionais, a gente tem postagens sobre nossos cultos aqui na igreja. E se você também quiser, você pode nos seguir aqui no YouTube, então compartilhe bastante esse vídeo. E é isso aí, galera. Hoje nós vamos começar mais um episódio e eu queria aqui apresentar o nosso convidado, André. André, eu posso falar aqui algumas coisas, né, gente? Falar assim, o André é um seminarista da igreja, um cara muito empenhado, mas eu vou deixar ele se apresentar, né? André, se apresente. Em primeiro lugar, muito obrigado, né, gente? Que privilégio, que honra. Tenho 26 anos de idade. Já que é isso? Tem 3 anos que eu estou no seminário. Já estamos aí no 6º período, quase acabando. É casado também, né? Sou casado. Quase acabando o seminário, começando um casamento. Então, meio do ano que vem aí a gente já está formando, pela graça de Deus, né? E estamos aqui já na Igreja Batista Esplanada já há alguns bons anos, mais ou menos 5, 6 anos, exercendo aqui muitas atividades, né? Mas já tem mais ou menos aí uns 3 anos, mais ou menos, que eu participo tanto da liderança da juventude aqui da igreja e também já há uns 4 anos sendo professor da EBD, né? Um dom aí que eu acabei descobrindo aqui na Igreja Batista Esplanada e que fico muito feliz, né, de ter descobrido isso, porque é algo que eu realmente amo fazer. E tipo assim, como é que foi essa parada, tipo, seu chamado? Embora a gente pense assim, né, Carol, que talvez não tenha sido algo assim, nossa, você agora vai ser pastor, do nada, assim. Como é que você teve essa convicção de chamado pastoral, assim? Cara, eu vi uma sarça ardente no meu quarto, brincadeira. Então, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Cara, eu nasci aqui em Governador Valadares, tá? E eu morei aqui até os meus 8 anos de idade, e eu nasci num lar evangélico, né? E assim, desde criança sou ensinado, né, sobre o cristianismo, né? Cresci na igreja, mesmo muitas vezes sendo obrigado, né? Quem nunca foi obrigado a ir na igreja alguma vez, mas sempre estive presente dentro da comunidade evangélica, né? Aos 8 anos de idade eu mudei para Serra, no Espírito Santo, fiquei 1 ano lá, depois eu mudei para Juiz de Fora, aí fiquei mais 1 ano lá. Cidade fria. Muito fria. Depois eu mudei para Vila Velha, no Espírito Santo, fiquei 2 anos lá. Só que o que aconteceu? Éramos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E lá em Vila Velha, meus pais, eles se separaram. Então, com o divórcio dos meus pais, voltei para Governador Valadares. Então, assim, eu dei uma volta bem bacana, né? Já morei em vários lugares aí, deu para conhecer muita coisa. E eu mudei aqui para Valadares de novo. Já não lembro com quantos anos eu estava mais, mas devia ser mais ou menos uns 12 anos. E aqui ainda, continuei, eu voltei para o mesmo bairro que eu morava, na mesma rua, então assim, tive a oportunidade, né, de continuar sem ficar deslocado, e voltei para a mesma igreja que eu frequentava na época, né? Então foi assim, cara, desde novo, e nessa igreja, uma coisa que eu gostava muito, eles sempre incentivavam muito a gente a participar do contexto todo da igreja, sabe? Então, desde criancinha, a gente aprendia a tocar algum instrumento, a participar de alguma reunião, a ajudar em algo, né? Então, eu sempre tive mesmo assim fazendo parte. Eu aprendi a tocar mais ou menos bateria e lá nessa igreja eles começaram assim a me incentivar a algumas coisas do tipo, ia ter uma reunião, André, você vai dar a abertura da reunião. Então a gente fazia a abertura. André, agora você vai conduzir essa parte. Até que chegou um dia e falou, André, você vai pregar. Cara, isso é muito importante, né? Tipo assim, muito importante. É um marco, né, cara? Com certeza. Isso me marcou muito. Eu digo, na verdade, que com certeza foram pessoas usadas por Deus para me ajudar nisso, né? Isso, na verdade, me ajudou muito, cara. Assim, eu sempre tive muita facilidade, por exemplo, em falar em público, sabe? Em estar na frente de pessoas. E a igreja me ajudou muito nisso, né? Foi algo que começou de lá, porque desde novo, você tendo que estar ali à frente, assumindo algumas coisas para poder fazer, você meio que vai amadurecendo, né? Aprendendo como que faz algumas coisas ali. Então ali eu comecei, né?
Só que aí o que aconteceu? Meus pais, eles tinham divorciado, como eu disse, e aí minha irmã, ela tinha 8 anos de idade na época, minha irmã faleceu. E foi assim um baque muito forte, né, na família. Ela era a princesinha da casa, a xodozinha, a que podia fazer tudo, né, essas coisas. Ela teve leucemia e quando isso aconteceu, algumas outras coisas aconteceram também. Os meus pais casaram de novo. Então, assim, é uma coisa muito louca que existe na minha vida, é isso, né? Meus pais casaram, divorciaram, casaram de novo. Eu entrei na igreja com a minha mãe, fiz o favor de colocar ela lá nos braços do meu pai mais uma vez. Que legal. Né? E aí eles casaram mais uma vez. Só que o que tinha acontecido nisso? Nesse período, os meus pais não estavam na igreja mais, certo? Desde lá de Vila Velha, quando eles divorciaram, eles se afastaram. E assim, cara, tem uma coisa que eu falo com muita certeza, que Deus sempre cuidou muito bem de mim. Muito, cara. Porque quando eu estava em Vila Velha, eu não tinha família lá, né? E com o divórcio dos meus pais, que não foi um divórcio muito amigável, vamos dizer assim, né? Eu achei, na verdade, que eu iria me sentir muito sozinho. Mas Deus sempre me agraciou com muitos amigos. E muitos desses amigos eram dessa igreja, né? Então continuaram ali me fortalecendo, continuaram comigo. E quando aconteceu, né, dos meus pais casarem de novo, cara, aquilo foi uma alegria muito grande para mim. Foi uma alegria muito grande. Só que o que aconteceu? Um pouco tempo depois que eles haviam casado de novo, passou-se ali alguns anos, eles divorciaram de novo. Então aquilo ali foi um baque muito mais forte para mim, sabe? Porque você meio que... Eu estava desesperançoso e ali algo maravilhoso, um milagre realmente aconteceu para mim. E aí depois isso acontece de novo. Nesse período, eu tive experiências muito bacanas com Deus, sabe? Na morte da minha irmã também. E isso me fortaleceu muito. Só que pós esse divórcio dos meus pais, eu me senti muito desnorteado. Muito. Sem você saber mesmo o que vai acontecer. Por que acontece? Para e pensa, um garoto aí de 17 anos, né? Que eu falo que, assim, uma das piores coisas da vida é você ter que tomar decisões para o seu futuro quando você tem 17 anos ainda. Cara, com 17 anos você é burro ainda. Verdade. Não tem muito o que você fazer, sabe? Você acaba tomando decisões, né, por certas vezes, baseado naquilo que seus pais estão te influenciando, né? Então todas as decisões que eu tomava eram tomadas baseadas no que os meus pais estavam fazendo. Quando aconteceu o divórcio, que além do divórcio ainda teve assim uma falência de uma empresa, né? Que aí a empresa estava no nome de um e quem comandava a empresa era outro. Então assim, gerou uma situação bem mais desgastante. Aquilo mexeu muito comigo. E nesse período eu acabei afastando da presença de Deus. Foram 2 anos ali mais ou menos afastados da comunidade. E que ali a minha vida, assim, bagunçou geral. Porque ali, tudo aquilo que eu havia aprendido, eu não digo que eu esqueci, né? Mas você abre um pouco mão daquilo ali e fala assim, não, agora eu vou viver tudo que eles falavam que eu não podia viver. Porque tem um problema, cara, que eu confesso que é meio geral. A forma como a gente ensina as pessoas. Na igreja, né? De modo geral e tal. Justamente. Proibições e tal. Como que a gente ensina as pessoas? A gente proíbe as pessoas de fazer as coisas. Então, vou dar um exemplo. A Carol não pode beber esse copo d'água. Eu falo com ela, Carol, você não pode beber esse copo d'água. Por quê? Ao invés de eu falar para você assim, cara, não bebe porque é errado, né? A melhor forma de você incentivar a pessoa a fazer algo, né? Quase. Justamente. Porque ainda mais quando é a pessoa mais jovem, né? Essa coisa do proibido, né? A gente se atrai por isso, né? E era uma proibição muito tensa, porque era aquela proibição assim, não faz, porque se você beber esse copo d'água, você vai morrer. Então não era aquela coisa tipo, cara, não faça porque é errado. É bem Adão e Eva, né? Justamente. Tipo, desde então, a nossa vida é isso. Porque assim, na verdade, se você falar pra mim que é errado eu tomar essa água, me explica por que é errado tomar essa água. Quais são as consequências, eu né? vou aprender e pronto. Mas não, se você simplesmente fala pra mim que não vai fazer, que eu não posso fazer isso, cara, até um certo ponto talvez isso funcione. Mas vai chegar um momento onde eu vou querer experimentar isso, sabe? Tem uma história que ela é muito engraçada, que é com meu avô. Meu avô, quando eu era criança, ele não queria que eu engolisse chiclete, né? E meu avô, ele precisou fazer uma cirurgia de vesícula. E desde criança eu via que ele tem uma cicatriz muito grande na barriga dele, né? E um dia, todo inocente, perguntei, vovô, que cicatriz é essa? Ele, André, precisei fazer uma cirurgia de tanto chiclete que eu engolia quando eu era criança.
Cara, você acha que eu ia arriscar Nunca engolir mais. chiclete? Nunca mais. Até que com 16 anos, numa roda de conversa, meu avô fala, não, porque essa cirurgia, né, quando eu fiz aquela cirurgia de vesícula, cirurgia de vesícula? Mas não Caso era de Você não tinha chiclete? contado. Essa parte eu não lembro. Então, assim, a partir daquele dia, né, eu poderia, talvez fosse alguma coisa mais, né, útil, passar a engolir chiclete, né, e ter desaprendido, não sei se existe muito isso, mas desaprendido aquilo que ele tinha falado para mim, né. Então, aconteceu muito comigo disso. Então, eu sempre brinco assim que o pessoal falava, André, você não pode ir para festa, porque se você for para festa, você vai chegar lá e vai ser roubado, assaltado, morto e acabou sua vida. Quando eu fui na primeira festa, isso não aconteceu, eu me senti enganado. A verdade é essa, eu me senti enganado. Sobreviveu, né? Justamente, na hora que eu cheguei em casa, eu estava vivo, né? Ou pelo menos, mais ou menos vivo, eu falei assim, bom, me ensinaram alguma coisa errada. Mas graças a Deus, né, pela misericórdia e a graça de Deus, Ele me resgatou. E a partir do momento onde eu voltei e eu tive, assim, realmente uma convicção no que eu acreditava, né, a quem eu servia, eu descobri, na verdade, que as pessoas falam que lá fora, né, vamos dizer assim, no mundo, existem coisas que não são boas. Mas, na verdade, eu descobri que lá existem muitas coisas que são boas, sim. Só que o amor de Cristo por mim é muito maior do que isso. E é isso que as pessoas não ensinam. Elas ensinam que lá as coisas são ruins e que Cristo é bom, né? Não é mentira falar que Cristo é bom, mas, cara, você tem que mostrar para as pessoas que lá fora existe algo que vai sim brilhar os olhos das pessoas. Sim, com Que certeza. vai sim. Senão as pessoas não estariam lá, né? Verdade. Justamente, né? A própria Bíblia fala, né, sobre concupiscência da carne, dos olhos, ou seja, o desejo que existe, né? Como que não existe como que vai existir desejo por algo que não é bom, né? A diferença para mim está em como nós entendemos o amor e o chamado de Cristo. Se você entende que o amor de Cristo é tudo, aí não interessa se lá existem coisas boas ou ruins, o amor de Cristo é maior que isso Sim. tudo. Isso é diferente da experiência da igreja, né? Porque quando você diz que as coisas lá fora da igreja são boas, são ruins, e então automaticamente as coisas dentro da igreja são muito boas, são perfeitas, mas não é assim que Não é funciona. bem assim. A gente se decepciona com as pessoas, porque são todos humanos, então sempre vai ter alguém que vai errar com você, você vai ter alguma desilusão, ou amorosa, ou na amizade, alguma coisa assim. Então, dá um bug na mente mesmo. Aí a pessoa, tipo, cara, não compensa eu ficar aqui. Então, a experiência da igreja é uma coisa. Esse amor de Cristo que você citou, né, é algo soberano, perpassa todas essas experiências que a gente tem no dia a dia e deveria ser o fundamento, né? Justamente. E é por isso que a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, sobre como ensinar os filhos, né? Acho que nós, enquanto discípulos de Cristo, nós falhamos muito ao ser discípulos de outras pessoas e principalmente dos nossos próprios filhos, né? No caso nossos, eu me refiro, né, às pessoas que têm filhos. Né? Porque, na verdade, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles vão ser os nossos primeiros discípulos, né? Talvez não os primeiros, mas talvez os mais importantes, né? Nós vamos ser os primeiros mestres dos nossos filhos. Então, nós precisamos ensiná-los, né? A responsabilidade do ensino não está no pastor, não está na igreja. A responsabilidade de ensinar o seu filho é sua, né? É você que precisa incentivar e ensinar o seu filho. E, às vezes, a gente se preocupa assim, mas como eu vou ensinar o meu filho? Eu acho que, em primeiro lugar, você precisa fazer, né? Você ora, você lê a Bíblia, você é um discípulo de Cristo. Se você for realmente, Ele vai enxergar isso em você, né? Talvez você nem vai precisar fazer muitas coisas. Só de você ser realmente um discípulo de Cristo dentro de casa e viver o Evangelho dentro de casa, já vai ser o suficiente para os filhos poderem, né, aprender a serem um discípulo de Cristo de verdade, né? Top demais. Bom, então, pelo que eu entendi mais ou menos aqui, não sei, posso estar errado, viu? O seu chamado está muito envolvido com a sua conversão, de certa forma, e tipo assim, é uma coisa natural, não é tipo assim, o céu se abriu, a sarça ardente do seu quarto, nada disso, né? Tipo, uma coisa super natural, né? Você entendeu o Evangelho, você entendeu que a sua missão na vida, ela acompanha o Evangelho, então você tem isso em mente e caminha adiante. É mais nesse sentido?
Com certeza, mas eu acho que existe um ponto. Eu acho que todo esse chamado, né, ele vem de uma vida toda. Não é simplesmente hoje eu nunca pensei nisso e amanhã vou ser pastor, vou ser chamado, vou ser missionário. Eu particularmente não vejo acontecer assim. Não estou dizendo que não possa acontecer. Deus é soberano, Ele faz as coisas da forma com que Ele quiser fazer, né? Mas contei essa história toda para chegar nesse ponto, né? Que quando eu cheguei aqui na Igreja Batista Esplanada, eu confesso que eu cheguei muito envergonhado pelas coisas que eu havia feito, e o meu sentimento com Cristo era de que eu nunca mais seria digno de fazer as coisas que eu havia feito antes na igreja, por causa daquilo que eu havia vivido nesse tempo fora da presença dele, né? Sim. E quando eu cheguei aqui na Igreja Batista Esplanada, né? Fui muito bem recebido, muito bem acolhido, e aí a gente começa a se envolver, e aí a gente começa a participar de algumas coisas, e aí assim, eu não sei se isso é automático, eu não sei se isso é Deus que faz, eu sei que isso ainda é um pouco de mistério, mas automaticamente você começa a se envolver com coisas, por mais que você fale assim, não, eu não sou digno, eu não quero, passa 2 semanas, 1 mês, daqui a pouco você, André, você podia fazer isso aqui? Não, cara, eu ajudo, beleza, vamos lá. Mas você está precisando fazer isso aqui também. Até que um belo dia, né, ele foi meu professor aqui na igreja, que é o Tiaguinho, ele me chamou e falou assim, André, eu sinto que você tem um dom, cara, para poder ensinar. Você quer começar a dar aula na EBD? Eu falei assim, meu Deus, eu não sou digno de fazer isso de novo, sabe? Mas Deus e Cristo, assim, é tão maravilhoso o que Ele faz, o que o Espírito Santo faz, né, na verdade, quando Ele nos convence do pecado, né, Ele não nos convence simplesmente de que nós somos pecadores, mas Ele nos convence de que nós somos perdoados também, né? Não adianta eu ser convencido simplesmente de ser pecador. Vamos dizer assim, né, olha, você é pecador. Ah, tá, mas e agora? O que eu faço? Não, nada. Você é pecador. Fica humilhado aí para sempre. Justamente, né? E é por isso que lá na primeira carta de João, né, João ele vai falar sobre isso, sobre estar presente na luz que é Cristo, né? E quando nós estamos na luz, o sangue do seu Filho Jesus, né, nos purifica de todo o pecado. Então, sim, o Espírito Santo me convenceu disso. E a partir do momento que ele me convenceu disso, cara, aí eu posso falar, daquele dia até hoje, eu nunca mais duvidei. Eu já tive momentos de fraqueza, todo mundo tem, eu já tive momentos, né, onde você não está muito bem, mas assim, de duvidar e de pensar em abandonar isso, nunca mais. E um belo dia, né, quando eu comecei a exercer essas atividades, aí eu comecei a trabalhar com adolescentes, comecei a trabalhar com liderança de juventude, já estava ali como professor de EBD, o pastor Neander, que era o nosso pastor aqui na época, ele estava para poder sair aqui da igreja, e ele me chamou e falou, André, é o seguinte, eu estou indo para outra igreja e tal, explicou para a gente a situação, e ele falou para mim, olha, eu queria te falar um negócio, eu identifico muito na sua vida o ministério, eu sinto muito que Deus te chama, que tem um chamado pastoral na sua vida. Então, assim, eu já tinha algo que confirmava isso dentro de mim, mas eu ficava muito receoso, né? Assim, eu achava que seria muita prepotência da minha parte chegar e falar, oi, gente, eu quero ser pastor, sabe? Então, quando ele falou isso para mim, e ele disse, eu vou conversar com o pastor Sebastião, que é o pastor da nossa igreja, né? E eu vou falar isso para ele, você quer? Eu falei, cara, eu quero, eu acho que era isso que eu precisava, sabe? Eu precisava, porque para mim o chamado é isso, né? Ele parte de algo que você sente também, que você entende, né? Na verdade, eu acho que não é só sentir, eu acho que você precisa entender isso bem, mas a comunidade onde você está fazendo parte, ela precisa entender isso também, porque senão não faz sentido, né? Imagina uma pessoa, né? Vem da comunidade e tal. Justamente, porque se eu estou exercendo o ministério aqui, porque eu acredito que antes de ser um pastor, você já trabalha no ministério, né? Acho que cada um exerce o ministério de uma forma. Se as pessoas não reconhecem isso, quem vai reconhecer? Entende? Então, assim, a partir daquele momento foi um ponto onde para mim fez sentido, e ali eu lembro que 2 semanas depois eu já estava no seminário, quase que não deu tempo, porque já era a última semana para poder se inscrever, eu já corri, me inscrevi, e aí, graças a Deus, tem dado certo e já estamos aí quase finalizando. Top demais. Você tem alguma pergunta, Carol? Então, acho muito legal essa questão que você falou de unir as duas coisas, né? Toda essa prática e também a questão do estudo. Porque hoje eu tenho um entendimento um pouco diferente na minha cabeça, essa questão de você se debruçar na palavra, você realmente se empenhar nisso, isso hoje é básico.
Mas a gente vê que falta muito, né? Assim, Verdade. em muitos lugares. Então, eu acho que é de uma humildade muito grande, cara. Você chegar lá em Gênesis 1, entendeu? E ir lá devagarinho, aprender mesmo do zero e se entregar mesmo, né? E a gente vê esse resultado. Inclusive, tive a oportunidade de ouvir você na aula e, assim, achei incrível, né? Uma graça mesmo, diferente. Você sabe conversar com as pessoas, né? Ainda mais porque lá a maioria era jovem e parece que é muito mais difícil, né, de você prender atenção. Então é uma coisa assim que você promove um diálogo, você quer ouvir as pessoas falarem. Isso é muito legal. Posso falar a mesma coisa do Estevão também, né? Por isso que cheguei há pouco tempo aqui na igreja e já me senti tão em casa. Porque a gente se sente mesmo apoiado, né? Você fala, cara, eu tenho pessoas que sabem o que elas estão fazendo, ou pelo menos, né, estão tentando dar o seu melhor e tudo. Então, a gente se sente seguro de confiar a nossa vida, né, de relacionar, de fazer amizade. Então, aquela homenagem. Obrigado, né? Obrigado. Muito bom. Então, achei muito legal, né, essa trajetória sua, assim, o processo, né, até você ter essa convicção. E eu acho muito legal essa questão da convicção. Acho que tem tudo a ver com o que você falou, porque realmente a gente com 17 anos, a gente teve um episódio sobre isso, né, sobre vocação, a gente fica muito perdido. Então, às vezes, a gente precisa de uns anos para amadurecer a ideia, né, para ter certeza de certas coisas. Então, nossa, é muito legal essa trajetória. E assim, olha, algo que eu falo, na verdade, eu ouvi isso de um amigo meu, que fez muito sentido para mim, na minha vida com Deus, mas isso para mim se aplica em todas as áreas da nossa vida. Ele disse assim, André, os maiores problemas das pessoas hoje são porque as pessoas elas erram no básico. Se as pessoas fizessem o básico em tudo que elas fazem, elas já seriam muito melhores do que elas são. Verdade. Então, por exemplo, quantos relacionamentos, né, a gente vê terminar, por exemplo, por questões de infidelidade. Mas infidelidade não é algo básico no relacionamento? Ou deveria ser? Você pega, às vezes, né, você vai trabalhar em uma empresa, você chega atrasado na sua empresa todos os dias, chegar no horário não deveria ser algo básico? Ter compromisso não deveria ser algo básico? E eu acho que com Deus é a mesma coisa. Existem coisas, para mim, no relacionamento com Deus, que elas são básicas. Você precisa se relacionar com Ele, ou seja, você precisa conversar com Ele, oração. Você precisa conhecê-lo. Ele deixou a Bíblia, que é a sua palavra, que é a sua autorrevelação, ali um livro para que você pudesse conhecer sobre Ele, sobre a vida e sobre a eternidade. Ele está lá, é só você ler. Mas o problema é que a gente não faz o básico. A partir do momento que a gente começar a fazer esse que é o básico, porque às vezes as pessoas acham que algo muito extraordinário precisa ser feito, né, para ter um relacionamento com Deus, para ter intimidade com Deus. E sinceramente, eu acho que muito da cultura que a gente vive hoje também inibe muito isso de nós. Eu acho que a gente absorve muita cultura e faz com que a gente passe, né, a viver coisas que se diz respeito ao nosso dia a dia, né? E que acabam tomando todo o tempo que era para ser de Deus. Então, acho que a gente tem que começar do básico. Não precisa fazer nada de extraordinário. Não precisa fazer jejum de 40 dias, não precisa subir no monte, não precisa... Ore e leia a Bíblia. Isso é o básico, você vai ter um relacionamento com Deus excepcional. E pode ser até, às vezes, uma prepotência nossa, né? Tipo assim, você pode perceber, olhando para dentro do seu coração, por exemplo, quando chega uma pessoa nova na igreja, tipo, sabe de nada, inocente, né? E tal. A gente que não cresci na igreja, né, já sem a Bíblia de capa a capa, coitado de nós. Não, justamente. Coitado de nós. Então, assim, não faz isso não, né? Não se alimente espiritualmente não, para ver o que acontece. Com certeza. Então, não é questão nem de querer mais, é questão de necessidade, né? Justamente. A gente precisa disso. Qualquer pessoa, independente do seu título, independente do seu chamado, a gente precisa disso para sobreviver, né? Ainda mais em dias como esses, né? Que a gente está vivendo. Tempos difíceis. Sim. Boa. Mas assim, gente, olha, eu não sei vocês, mas ouvindo a história do André, a gente percebe, poxa, tem tanta coisa que a gente não sabia, né? Tipo, como a gente está aqui já acompanhando há muito tempo e tal, tem algumas coisas que você falou, poxa, que eu não tinha muita ideia, né? Agora acrescenta mais e até mostra pra gente que, tipo assim, não é uma questão assim
nossa, para ser pastor, para fazer seminário, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter uma história linda, uma trajetória. Não é sempre assim, também não deve ser assim. Com certeza. E uma coisa interessante, né, que a gente está vivendo aqui na igreja, que são as práticas devocionais, né, tipo assim, a gente está vivendo uma nova época, uma nova trajetória agora na IBD, então tem sido um tempo top, né, são práticas devocionais a respeito da devoção. Então a gente tem visto ali o André e o João também dando ali as aulas, né, passando para a gente, uma coisa que poderia ser até um pouco chata em outros métodos, né, com a gente fica assim, muito top, né. E entrando nessa parte de devoção, a gente está perto da Páscoa, e eu até fiquei pensando assim, gente, poxa, o que acontece, né? O que acontece com a galera assim, quando chega a época da Páscoa e o foco não está em Jesus ali, sabe? O que você acha assim, André? Por que a cultura, sei lá, qualquer outra coisa tem atrapalhado a gente ter esse tipo de... Tipo, de onde veio o coelhinho da Páscoa, né? Exato. Aleatório demais. Então, acho que como eu falei, a cultura, ela manda muito na gente, né? E assim, eu acho que o feriado manda muito também, sabe? Todo mundo fica esperando a Páscoa chegar por causa do feriado, sabe? O ovo de Páscoa, R$80. Justamente. Ferreiro, opa, não vou fazer propaganda aqui, mas está R$98. Gente. E eu acho que o problema disso é, eu acho que isso mostra, na verdade, para mim, eu estou lendo um livro agora chamado Deuses Falsos, do Tim Keller, e isso mostra para mim como que a gente é fácil, né, de criar novos ídolos para a gente. Como que rapidamente a gente consegue substituir algo que é essencial e fundamental por alguma coisa que é completamente inútil. Assim, é muito bom você comer um chocolate, cara, é muito bom, mas você vai esquecer a ressurreição do Salvador por causa de um chocolate? Não faz sentido, entende? E então, para mim, Paulo lá em Romanos 12, versículo 2, se eu não me engano, quando ele vai falar sobre a transformação da mente, né? Ele não fala de uma transformação relacionada somente a você mudar um gosto seu, sabe? Tipo, eu gostava de água sem gás, agora eu gosto de água com gás. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma transformação de estrutura mesmo, de você quebrar toda uma estrutura que a gente é imposto sobre ela, que a gente cresce, e destruir isso e passar a viver agora o Evangelho. Saber realmente colocar Deus em primeiro lugar, amar Deus de todo entendimento, de todo coração. Então, acho que o problema da Páscoa, ela está muito relacionado com isso. Chocolate, feriado, vai fazer muito mais sentido para mim, é muito mais palpável do que eu falar de alguém que ressuscitou há mais de 2000 anos. E eu confesso que tem uma coisa que me preocupa muito, né? Se você for pegar para ver lá nas Escrituras, quando se falava de ressurreição, né, era algo assim assustador e assim abominável, né? Ninguém acreditava nisso. Tanto que Paulo, quando ele vai pregar, se eu não me engano, lá em Atena, que ele começa a falar com as pessoas que estavam ali, todo mundo fica encantado com a pregação de Paulo. Só que quando ele fala que Jesus havia ressuscitado, as pessoas pararam de acreditar. Não, como assim você está falando que alguém morreu? Estava bem. Justamente, você estava indo legal. Bem, cara. Eu estava quase acreditando no que você falou. Mas como que agora você fala que alguém ressuscitou? Porque para eles isso não fazia sentido, né? Existia aquela separação, né, do corpo, que é algo ruim, e da alma, que é algo bom. Então, quando você morre, na verdade, é um alívio, né? A alma saiu desse algo que livre. É ruim aqui, está livre. Agora você fala que essa alma boa voltou para o corpo, e o corpo voltou a ter vida, então não fazia sentido. Só que hoje, quando a gente fala da ressurreição de Cristo, eu não sei se todo mundo realmente acredita, ou se as pessoas só... cara, não vamos falar disso não, tipo, finge que acredita, mas, tipo assim, para você não me incomodar a respeito disso, sabe? Sim, mas eu acho que a cobrança, falei cobrança, mas assim, a chamada de atenção não é nem para quem não é crente, porque quem não é crente, né, ok, mas é para os crentes, porque assim, me incluo também, com certeza, porque assim, eu não problematizo você participar do feriado, então você, né, comer chocolate, tudo bem, até porque está rolando até uma campanha aí de você priorizar, comprar ovos recheados, de pessoas que fazem para ajudar, sim, né, nessa questão
do momento que o Econômico, comércio está tal. vivendo. Então, tipo assim, de pequenos empreendedores, né, e tudo mais, eu acho isso muito bacana. Mas a gente come o chocolate, a gente vem no culto domingo, assiste o pastor falar, o teatro, a música que tem a ver com o assunto e boa, e vida que segue, né? Então, assim, eu aprendi a fazer isso recentemente, agora no Natal, né, que passou. Tipo assim, ok, vou participar de todas essas festividades, mas o que mais? É só isso mesmo, entendeu? Eu paro ali 5 segundos, imagino como é que foi na época, ou vejo um filme, um vídeo sobre o assunto, entende? Eu comecei a me sentir incomodada, assim, com o que mais eu posso fazer, o que mais isso gera na minha vida de transformação e na minha casa, o que eu posso fazer na minha casa, sabe? Entendo. Para tornar isso mais real, para não só passar batido e pronto, todo ano a mesma coisa. Então vamos lá, eu acho que eu vou falar algumas coisas aqui, são opiniões minhas, então se fizer sentido para vocês, que vocês estão ouvindo aqui também, vocês podem aplicar. Acho que a primeira coisa, a gente tem que entender o que é Páscoa, né? Quando a gente vai lá no livro de Êxodo, né, quando o povo estava saindo do Egito, Deus ali ele estabelece a Páscoa, que na verdade era uma celebração que eles iriam fazer, eles iriam matar ali um animal, eles iriam passar o sangue, né, nas portas. Ninguém lembra disso, gente. Ninguém lembra disso. Meu Deus. Iria ser passado ali o sangue, né, nas portas, porque uma praga iria acontecer, que era a 10ª praga, né, que era a morte dos primogênitos, onde um anjo da morte iria passar, e as casas que não tivessem com esse sangue, né, o primogênito daquela casa iria morrer. Tanto que, eu não sou muito bom de grego, tá? Mas dizem que Páscoa, né, vem do grego que significa passar por cima. Por quê? Fechar. Isso, justamente. Porque quando o anjo ele iria passar nas casas, né, e a casa ela tivesse com sangue, ele iria passar por cima e a morte não iria entrar ali. Ok, mas o que isso tem a ver com a gente, né? Tipo, eu tenho que matar um animal agora porque um povo saiu do Egito? Bom, não é bem assim. Melhor o que não, acontece? né? Inclusive... Melhor não. Fica essa dica, gente, melhor não. O que acontece? Quando Jesus ele vem aqui, né, passar o tempo aqui na Terra, quando ele, já nos últimos momentos da sua vida, né, quando ele vai ali para poder realmente ser entregue, para poder morrer, ele morre, né, nessa época da festa da Páscoa, né? Se você pegar para ler nos evangelhos, lá falam, né? Alguns vão falar que era 2 dias antes, uns vão falar que era na semana. E a ressurreição de Cristo acontece no domingo de Páscoa, né? E por que isso é importante a gente falar disso? Porque essa Páscoa ela não aconteceu somente lá na saída do povo do Egito. Deus estabeleceu a Páscoa como um memorial. E na verdade se tornou uma das festas mais importantes para aquele povo, né? Era uma festa onde eles lembravam do dia em que eles venceram a morte pelo sangue do cordeiro que havia morrido ali e que eles haviam sido libertos. Então Deus estabelece a Páscoa para que acontecesse essa celebração. Cristo vem e morre quando? Na Páscoa. O que isso significa para nós? Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios que ele é o nosso cordeiro pascal, ou seja, nós hoje também vencemos a morte e nós temos liberdade. Nós não somos mais prisioneiros do Egito, nós não somos mais prisioneiros do pecado. Como? Através da morte do Cordeiro, que é Jesus, que morreu ali na cruz do Calvário. Ok, entendemos o que é Páscoa. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou ter que matar um animal? Não, você não vai precisar matar um animal. O que acontece, gente? Esse momento da Páscoa, ele é feito justamente como um memorial. Nós não celebramos a Páscoa mais assim no sentido de matar o animal e fazer aquela festa, porque antes da sua morte, Cristo deixa um novo memorial. Ele deixa agora o pão, simbolizando a sua carne, e o cálice, simbolizando o seu sangue. Então, assim, se a gente for fazer uma comparação com a antiga aliança e agora a nova aliança que Cristo faz, né, no Novo Testamento, é muito interessante que a gente vê. Nós temos um memorial feito em comunidade, feito em comunhão, que simboliza a morte, que na verdade, né, lembra a morte de alguém, que para nós significa vida. E nós fazemos isso em memória de Cristo. Ou seja, o que eu faço na Páscoa? Está chegando o momento da Páscoa, não sou contra você comer chocolate, não sou contra você curtir o feriado, mas você precisa lembrar do real sentido. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé.
Ou seja, é algo tão importante que aconteceu, que se não tivesse acontecido, não teríamos motivos para estar aqui. Como eu vou esquecer disso? Sim. Como que eu vou simplesmente fingir que isso não aconteceu, ou trocar essa memória por uma memória de um coelhinho que bota ovo e o ovo é de chocolate? Cara, eu até parei para pensar aqui agora, eu não tinha, porque assim, a gente encara como uma verdade tão absoluta que eu acho que eu nunca parei para pensar se fosse mentira ou se não tivesse acontecido, cara. Tipo assim, Jesus, depois de tudo que ele falou, né, do que aconteceria, ele já estava preparando os discípulos e tudo mais. Imagina ele não ressuscitar. Que viagem. Justamente. Tipo, que realmente não ia fazer sentido, não ia fechar a história, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente, a gente não dá o valor que é devido, né? Isso, esse é o ponto-chave, o valor. Acho que a partir do momento que a gente começar a dar o valor real para as coisas importantes, eu acho que o próprio evangelho ele começa a fazer mais sentido. Porque assim, eu não gosto de ser muito chato nessa parte, mas para mim, o evangelho que a gente vive hoje, ele é muito superficial. Ele é somente um compromisso que eu tenho com a igreja de ir lá todos os domingos, devolver uma parte do meu salário, que é o dízimo, e pronto. Mas a gente esquece que o evangelho, na verdade, ele é uma mensagem. A mensagem é que Deus salva, Jesus salva, existe um rei, né? O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para salvar o homem. Ou seja, como que isso acontece? Como que isso se deu? O que aconteceu para algum dia alguém chegar a falar que o evangelho é o poder de Deus para salvar? A gente não sabe. A gente só sabe que a gente está aqui todo dia não, né? Todo domingo. A gente canta umas músicas legais, tem um monte de amigo bacana, mas a gente não entende, né? Não significa nada para nós isso. E foi o que eu falei, teve um dia na minha vida em que isso fez sentido, e que tudo isso que eu aprendia de quando eu era criança, tudo isso que eu lia, um dia eu acordei e falei, cara, isso faz sentido, é isso que eu acredito. Para mim, essa é a verdade e não existe outra. Só que isso precisa fazer sentido para todo mundo, entende? E a partir do momento que isso começar a fazer sentido, quando alguém disser Páscoa, né, estamos aqui celebrando a ressurreição, e não somente a ressurreição, né, temos que lembrar da sexta da paixão, porque a gente fala de paixão, mas a gente esquece que essa paixão na verdade foi sofrimento. Sim. A gente acaba romantizando um pouco isso, né? Sim. E a gente leva isso como se fosse algo muito bonito. E é bonito porque foi feito para nós, né? É bonito porque foi amor. Mas foi algo que doeu muito, né? Foi algo que, sim, terrível. Na verdade, na cruz do Calvário, a ira de Deus caiu sobre Cristo. Você tem noção do que é isso? A ira que era para ter caído sobre a minha vida e sobre a sua, caiu sobre Cristo. E a partir daquele momento, ele tomou posse de um lugar que era para ser meu e que era para ser seu. Então, assim, quando a gente fala de sexta-feira da paixão, quando a gente fala de domingo de Páscoa, para mim, o que a gente precisa fazer é, com seriedade, lembrar disso e fazer disso um memorial. Eu me lembro de quando o Jacó ele estava fugindo do seu irmão, e ele chega no lugar, ele vê os céus abertos, ele estava dormindo, ele acorda e fala: nossa, Deus estava aqui e eu não sabia. Primeira coisa que ele faz é erguer uma pedra como um memorial, como um altar. Então nós temos que erguer uma pedra como um memorial? Não precisa erguer uma pedra como um memorial. Mas você precisa lembrar isso. Isso tem que estar vivo no seu coração. Isso tem que fazer sentido para você, entende? Cara, e realmente, quando a gente vai, eu estava vendo assim, eu fiquei pesquisando, né? O que eu posso fazer de diferente para não passar batido, né? Acho que não tem uma regra, né, um roteiro para você seguir, mas isso que você falou foi muito importante. Eu acho que esse sentimento, né, porque às vezes a gente pensa na alegria, muito parecido com o Natal, né, tipo assim, de reunir família, ou alguma coisa parecida com isso, com a comida, com o chocolate, tudo. Mas a gente esquece mesmo desse sacrifício, então o sentimento, até quando você vai acompanhar aí o ano litúrgico e tudo mais, é um sentimento de tristeza, de constrição, é um momento de você parar, de você, né, às vezes se calar e tudo mais, e às vezes voltar a sua leitura bíblica para esse tema, justamente, as suas orações.
Então, eu concordo com isso. Eu acho que não é uma questão romântica, é um sofrimento, né, que ele foi necessário, mas, ao mesmo tempo, junto com esse sofrimento, também um alívio, né? Um alívio de... Não é um sofrimento no sentido de derrota ou de tristeza, de incapacidade, mas do sofrimento que foi necessário e, ao mesmo tempo, da vitória que Cristo conquistou. Então, é um alívio para nós saber que nem tudo está perdido, né? Que é um lembrete que o mundo está como está, mas que ele não perdeu o controle. Que se ele teve a vitória sobre a morte, quanto mais sobre todas as outras coisas, né? Então, isso dá uma segurança e uma confiança muito grande para nós. Então, eu acho que é muito necessário a gente olhar com outros olhos para esses próximos dias que antecedem a Páscoa, com certeza. E assim, e lembrar também, né? Lógico, estamos chegando aí no momento da Páscoa e é bom a gente trazer essa memória, mas que isso seja algo vivo todos os dias, né? Sim. Que a gente possa viver realmente. Exatamente. E como eu falei, Cristo deixou a ceia para que a gente realmente lembrasse, né? Façam isso em memória de mim. Ou seja, é necessário que a gente lembre, é necessário que a gente pense nisso. A nossa vida, né? A gente passa pensando num monte de coisa, nos projetos que a gente vai fazer, para onde a gente vai, o que a gente vai comer, com quem que eu vou casar, com quem que eu vou namorar, como é que vai chamar meus filhos. E às vezes no meio desse turbilhão de informação que a gente recebe no nosso dia a dia, a gente não para poder pensar no que realmente nós estamos fazendo aqui, no que realmente nós cremos, né? Eu acho que, sim, a ressurreição é o maior spoiler de todos os tempos. A ressurreição é a prova de que Cristo venceu e de que no fim nós vamos vencer. E para mim isso basta, sabe? Se ele venceu, e é por isso, né, só fazendo um parênteses, é por isso que Paulo vai dizer que se ele não tivesse ressuscitado, seria em vão tudo isso aqui. Por quê? Se ele não ressuscitou, qual a garantia de que eu também vou vencer e que eu vou ressuscitar? Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Existem inúmeras testemunhas que viram, testemunhas oculares que estiveram com ele, que viram as suas feridas. E hoje, né, a gente pode dizer, se ele ressuscitou, eu creio que nós também vamos ressuscitar e estaremos um dia do lado dele. É o maior spoiler que existe no mundo. E o maior alívio, né, a maior alegria do crente é essa, né? Com certeza. E foi até legal você falar essa questão do sentimento que a gente deve ter. Eu tive a oportunidade de passar a Páscoa com uma comunidade judaica liberal e foi muito interessante porque na hora que eles falavam cada elemento ali, explicando a Páscoa, você via emoção por parte deles, né, de falarem assim que nossos irmãos passaram lá no Egito. Então, assim, são coisas que carregam emoção, isso na Páscoa judaica. Então, esse mesmo sentimento, não só de tipo assim, nossa, mas foi tão difícil para Jesus. Realmente, a gente tem que ter isso em mente. Mas assim, a vitória que temos em Cristo. Justamente. Então, por isso que, por exemplo, o memorial deve ser todo dia. Se pudesse, todo domingo tinha ceia, vamos dizer assim, né? Não, e olha, se não tivesse os feriados, né? O que seria de nós? Ainda tem o teatro para poder lembrar a gente, né? Exatamente. Justamente. Então, assim, é muito, mas de uma riqueza tão grande, nós nos prepararmos, né, para esse dia, né? Então, assim, eu estou muito feliz aqui, gente. Eu queria comentar assim, estou muito feliz da gente tocar nesse assunto, sabe? Sim. E isso é uma devoção. Com certeza. Então, assim, isso é uma prática, gente. A prática de você realmente todo dia ali falar assim, cara, acordar e agradecer, poxa, Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício, muito obrigado por passar por cima, por nos dar a oportunidade de viver e ter uma vida eterna, né? E uma responsabilidade, né? Porque não é só vir aqui falar, gente, façam isso em casa, vocês precisam fazer. A gente também precisa, né? Então, a gente meio que, quando a gente fala, a gente se compromete a ser mais atento, né, no nosso dia a dia também. Faça o que eu falo, né? E é muito importante isso, porque assim, a gente costuma agradecer a Deus por muitas coisas, né? Pela vida, saúde, família, ou seja, são muitas coisas que é importante a gente agradecer por isso. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa agradecer pelo sacrifício, pela ressurreição, porque sem ela, né, nós nem estaríamos aqui. Nós nem teríamos as outras coisas, né? Então, eu particularmente, eu tenho um costume de
todas as vezes que eu começo a minha oração, eu começo primeiro exaltando a santidade de Deus e depois agradecendo pelo sacrifício, sabe? Pela vida que Ele me deu, não só de estar vivendo mais um dia, mas pela vida eterna, pelo perdão dos pecados, né? Por ter levado nos seus ombros algo que eu era para ter levado. Exato. E que eu não conseguiria levar, né? Então isso tem que estar claro no nosso coração, sabe? Agradeça todos os dias pelo que Ele fez na cruz por nós. Amém. É isso aí, galera. Eu não sei como tá aí, mas eu tô gostando demais, né? Eu acho que todo mundo aqui também. E assim, bom, eu acho que infelizmente, né, por conta do tempo, nós vamos encerrar mais esse podcast, mas esteja atento, gente. Acompanhe lá na rede social, no Instagram. Siga a gente aqui no canal do Flux, beleza? E para a gente encerrar, né, uma palavra final aí, primeiramente da Carol, depois do André, e a gente assim encerra mais esse Fluxcast. Gente, muito bom estar aqui com vocês, compartilhando. Estou me sentindo assim uma pequena aprendiz aqui, entendeu? Com toda essa bagagem, todo esse estudo compartilhado, é muito legal. E assim, acho que o que eu posso dizer é, como eu tenho tido essa experiência inicial, né, de significar mais os feriados. Então, eu quero incentivar você, não deixe passar em branco, né, os feriados se tornaram comerciais. Então, faça com que esses dias sejam mais do que só comer chocolate. Foque, né, nesse momento, faça a sua leitura direcionada para isso, realmente deixando com que isso entre em você e te mude, te transforme, né? Se for preciso mudar o foco da sua vida nesse momento, aproveita, né, esse tempo para que a gente possa validar cada vez mais o sacrifício de Jesus por nós. Show, bom, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez, o privilégio de poder estar aqui com vocês, essa conversa muito gostosa, muito edificante, né, que nós tivemos. E para vocês que estão ouvindo isso aqui, fica para a gente também, apenas lembrem, né? Lembrem que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou. Aproveite esse feriado, né? Ele é um dia que tem no calendário feito para você lembrar disso, né? Se durante todo o ano você não lembrou, esse é o dia específico, né? E celebre, né? Como dizem, aleluia, Cristo é vivo. Amém. Bom, gostaria de agradecer então, André, a sua presença. Foi uma participação, sim, a primeira participação do nosso primeiro convidado. Especial, volte sempre. Volte sempre. Estou à disposição. E a gente está muito feliz, tá? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, Amém. seu ministério, tudo que virá aí adiante. E, enfim, basicamente é isso. Mas assim, gente, olha, com tudo que eles disseram aqui, essa é a oportunidade, né? A oportunidade de realmente você entender quem é Jesus e o que Ele fez por você. E realmente, se tem alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou então, sei lá, algum problema, poxa, coloque isso diante dele, resolva isso, né? Eu acho que isso é tão prático, Jesus está tão acessível, o Espírito Santo te convence do pecado. Então aproveite esse tempo para se derramar mesmo diante de Deus. Então, é basicamente isso, né? E como a gente disse para encerrar, né? Sigam a Cristo, segue o Flux. Um abraço, fiquem com Valeu. Deus, até a próxima.